Você sabia que Jesus é a pessoa mais preocupada com a sua liberdade? Sim, ele é a pessoa mais preocupada com a sua liberdade. E nós estamos falando sobre liberdade, né? Sobre sermos verdadeiramente livres. E não de uma vida inconsequente que sai fazendo o que quer, na hora que quer, e do jeito que quer. Isso é inconsequência. Inconsequência, né? Ser inconsequente é diferente de ser livre. A Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Gálatas, que eu citei aqui, Gálatas 5, fala sobre liberdade, fala sobre obras da carne, fala sobre o fruto do Espírito, e nós vamos entender um pouquinho dessas coisas, né? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida regrada de obras da carne e nós achamos que somos livres. Mas, na verdade, a Bíblia diz que praticar as obras da carne nos priva do céu. Então, nós precisamos entender que a verdadeira liberdade é algo que nos faz bem, é algo que nos deixa bem, mas também é algo que nos aproxima de Deus e nos mantém no céu. Jesus é o principal interessado na sua liberdade, tanto que ele pagou com a própria vida por ela. Ser livre significa que nascemos condenados, né? Ou seja, nós já nascemos presos, nós já nascemos condenados porque o pecado original, ele afetou a vida de toda a humanidade, desde Adão e Eva, que foram os primeiros seres criados aqui, né? E o pecado veio por eles, até a última pessoa que nasceu nessa terra. Todos nascemos com o pecado original. E também por causa dos nossos próprios pecados, porque as obras da carne, elas são uma escolha, elas são uma decisão. Nós decidimos cometer qualquer que seja delas, né? Ou até mais de uma. Mas Jesus pagou o preço por nós. Independente de onde estivermos, podemos ser livres. Existem muitas pessoas aprisionadas à maneira de viver, em ideologias e em supostas verdades, que muitas vezes nada mais são do que obras da carne, né? Vivendo de forma deliberada as obras da carne. As obras da carne não são necessariamente crimes, porque muitas vezes, né, nós pensamos que as obras da carne, elas são coisas criminais, na verdade não. Imoralidade sexual, por exemplo, que é algo que abrange a vida de milhares de pessoas de várias formas diferentes e não é necessariamente um crime, né? E infelizmente tem muitas obras da carne que nós toleramos. E falando nisso, por exemplo, morar junto. Morar junto é um pecado, porque é algo imoral. O que é imoralidade? É o que vai contra a moralidade. Deus tem um padrão de relacionamento pré-estabelecido. Ele decidiu que deveria ser assim. Então, qualquer coisa fora desse padrão moral criado por Deus se torna imoral. As obras da carne são prisões que têm acabado com muitas vidas. Mas Jesus, ele tem uma vida diferente para nós. Ele tem um estilo de vida criado por Deus. O estilo de vida que Jesus tem para nós é leve e eterno. Afinal de contas, nós carregamos muitos fardos pesados nessa vida, né? Mas Jesus, ele disse que nós devemos pegar o fardo dele, que é leve, que é suave. Então, se tá pesado, troca. Ele já pagou o preço. Você não precisa ficar mais carregando esse peso todo. Jesus quer te libertar dele hoje. Temos a tendência de achar que é difícil viver o fruto do Espírito. Nós sempre achamos, né? Porque tudo aquilo que parece ser bom, de fato, o mundo nos faz pensar que é ser ruim, né? O mundo ensina, né? Que nós devemos fazer o que quiser, na hora que quiser e do jeito que quiser, porque nós somos livres, que se você quiser entrar em um relacionamento, você pode entrar em todos que você quiser, do jeito que você quiser, porque seu corpo, suas regras, né? Mas, na verdade, tudo na vida tem consequências. Ele só não te ensina que tudo na vida tem consequências. Mas como pode ser fácil uma vida sem paz, mansidão, domínio próprio e etc., que são todos os frutos do Espírito, né? Que são 9 no total. Então, como pode ser difícil viver o fruto do Espírito se ele é paz, se ele é amor, se ele é longanimidade, se ele é domínio próprio? Na verdade, o difícil é viver as obras da carne. Mas, infelizmente, nós temos uma cultura, né? Estamos em uma terra onde o pecado, infelizmente, domina e isso se torna
o contrário na nossa cabeça, né? Baseado naquilo que a gente aprendeu, nas vivências que tivemos até hoje. Mas hoje o Senhor vai abrir os nossos olhos e nós vamos parar de viver as obras da carne e vamos passar a viver o fruto do Espírito. É curioso que o ensinamento do fruto do Espírito é para que sejamos mais parecidos com Deus e tenhamos uma vida correta e leve. E não o contrário. Se analisarmos a nossa vida honestamente, veremos que muitas coisas ruins que colhemos ao longo da nossa jornada aconteceram porque nos entregamos às obras da carne. Infelizmente. E a gente não para pensar nisso. A gente só deixa, né, a vida nos levar. Se você parar para analisar, muitos dos problemas de hoje se dão, muitos não, todos, na verdade, se dão por causa das obras da carne. Porque tudo na vida tem consequências. Tudo aquilo que eu planto, obviamente eu vou colher. E o que são, né, as obras da carne? As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, invejas, bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. E aí ele fala, né, ele termina o versículo dizendo: repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Então, a prática das obras da carne, elas nos impedem, né, de uma vida com Deus, elas nos impedem de entrarmos no reino de Deus. Viver o fruto do Espírito é viver amando, alegre, com paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Não tem como isso daqui ser ruim. Ou seja, né, viver o fruto do Espírito é ter uma vida incrível, é ter uma vida que todo mundo deseja, todo mundo. Não existe ninguém na face da terra que não esteja buscando, desejando, de alguma forma, pelo menos um fruto do Espírito. Todo mundo quer alegria, todo mundo quer paz, todo mundo quer paciência, todo mundo quer fidelidade e etc. Então, todo mundo, de alguma forma, quer algum fruto do Espírito, né? E, na verdade, nós precisamos de todos eles. Como podemos ver, tudo que procuramos na vida vem do Espírito. Tudo. Todo mundo quer, né, o que já foi falado aqui. Não é algo que se possa comprar ou ganhar. Ninguém pode te dar de presente paz. Ninguém pode passar numa farmácia, num açougue, comprar a bondade, a fidelidade e te dar de presente. E você também não pode ir lá comprar porque simplesmente não é assim que funciona. Essas coisas, diferente do que aprendemos a vida inteira, não estão em roupas de marca, tênis caros, mansões, carros do ano e etc. Tem pessoas que têm tudo isso que foi citado aqui de bem material e, infelizmente, não está dormindo ou está tomando algum tipo de medicação para dormir, porque, infelizmente, essa pessoa não consegue ter paz. Infelizmente, essa pessoa não consegue ter alegria. Então, são coisas que só o Espírito pode dar. Não existe maneira de comprar. Jesus não tinha nada dessas coisas. Jesus, ele não tinha nada de bem material. E o apóstolo Paulo tinha. O apóstolo Paulo tinha e muito provavelmente ele tinha muita coisa, porque ele era uma pessoa, né, de posição na sociedade, ele era uma pessoa muito bem vista, ele ocupava um alto cargo, então provavelmente ele tinha. E quando ele conheceu a Cristo, quando ele teve um encontro com Deus, ele simplesmente abriu mão de tudo. Ele disse que aquelas coisas para ele eram como esterco. Ele não se importava mais e que tudo que importava para ele era conhecer a Cristo e ser achado nele. Então ali ele descobriu que verdadeiramente existia um tesouro que verdadeiramente é precioso. É bem verdade que não há problema algum em ter tudo isso. Não tem problema nenhum você possuir coisas, você ter bens materiais, você ter o que você quiser ter, o que você trabalhou para ter, o que você estudou para ter. Nada disso é pecado. O pecado é que essas coisas te tenham. Em Jesus, tudo o que temos é vazio. Nada é capaz de nos saciar, porque não tem propósito. Nada é capaz de saciar, de preencher o lugar que só o Espírito Santo é capaz de habitar. Nada mais pode preencher, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, nada nesse mundo se compara a quem ele é. E Jesus quer que você seja livre das mentiras que o diabo tem te contado. Quantas mentiras o diabo conta, né? E infelizmente a gente acredita. O diabo, ele conta muito, ele vem com muita conversinha fiada. E infelizmente, muitas vezes a gente cai, assim como Eva caiu, né?
Faça uma reflexão sobre o que te trouxe aqui, né? O que te trouxe aqui, o que te faz ser quem você é hoje. O que você pensava há algum tempo atrás é o mesmo que você pensa agora? Você vive para si ou você vive para Cristo? Você vive para ser livre em Cristo de fato? Ou você vive se preenchendo de coisas, pensamentos e ideologias que são apenas coisas passageiras dessa terra? Tudo na vida tem consequências. E quando nós vivemos as obras da carne, na verdade a gente só quer vivê-las, mas a gente não para pensar que todas elas têm consequências. Afinal de contas, tudo que a gente planta, a gente colhe, não é mesmo? Quantas coisas você não tem feito para conseguir um suposto respeito de alguém, né? De fulano ou ciclano, pessoa que talvez você admira, e talvez seja até legítimo, né, essa admiração, mas o problema é que talvez essa pessoa não tenha princípios, valores que correspondem àquilo que Deus quer que você seja. Porque às vezes você só está querendo ou está vivendo, fazendo essas obras da carne, porque você quer ser aceito em determinado grupo, por determinada pessoa, conquistar o respeito de alguém e comprometendo a sua vida, comprometendo a sua liberdade em Cristo. É bem verdade que ele te fez livre para escolher, mas ele te aconselha a escolher sempre o fruto do Espírito e não as obras da carne. As obras da carne são a oferta diária que o inimigo nos oferece, infelizmente, e que cega o nosso entendimento. Porque o que a carne quer é viver as obras da carne. É por isso que ela vive em guerra com o Espírito, porque o Espírito quer que nós vivemos em Espírito, né? Então, nós precisamos saber quem nós estamos alimentando, porque são as nossas decisões que vão determinar quem nós vamos alimentar. O fruto do Espírito é a certeza que abre o nosso entendimento sobre o que realmente vale a pena. Somos seres eternos e a nossa eternidade importa, pois existem 2 lugares nos quais ela será desfrutada. A Bíblia diz em Gálatas 5:21 que quem pratica as obras da carne não irá para o reino de Deus. Nada do que leva as pessoas para o inferno será usufruído lá. Absolutamente nada, né? Tem até gente que diz que gostaria de ir para o inferno porque lá vai ser mais gostoso, porque pecou, e acha que lá no inferno vai ser assim também. Mas Jesus diz que lá vai ter choro e ranger de dentes, que lá o fogo não se apaga e o verme não morre. Então, o que te leva para lá não será usufruído lá. Portanto, o céu é para aqueles que aceitaram a Cristo, que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e dedicaram as suas vidas, né, a viverem pelo fruto do Espírito, que é o que verdadeiramente vale a pena. E a decisão de para onde você vai é sua. A decisão de quem você vai alimentar é sua. A decisão de onde será a sua eternidade é sua. Jesus morreu, o sacrifício foi feito, já está consumado, o véu foi rasgado. Você tem acesso direto a Deus. O véu foi rasgado, porque Jesus te ama. Já o céu, o lugar onde nós usufruiremos da vida perfeita e maravilhosa que Jesus foi nos preparar. O fruto do Espírito é intensificado. Lá a paz, a alegria, o amor, a paciência e etc. serão intermináveis. Não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte. Não haverá ranger de dentro. Porque no céu a vida é absolutamente perfeita. E o preço para que isso aconteça já foi pago. Na cruz do Calvário, Jesus já resolveu tudo para você. Você só precisa aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. O passaporte já está pronto, ele já está assinado, ele já foi tirado e você pode acessá-lo. Você pode ter esse privilégio na sua vida. Você só precisa buscar a Deus. Você só precisa confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador e viver pelo fruto do Espírito. Se eu pudesse te dar um conselho, seria que você ficasse com a segunda opção. Jesus também gostaria que você fizesse essa escolha por Ele, porque Ele já pagou. Então nós sabemos, temos uma ideia de como será, tanto ao lado de Jesus,
quanto, infelizmente, o que não é do lado de Jesus. Mas a escolha é sua. Que Deus te abençoe.